Faça esse culto para o Senhor. Esse culto é para Ele. Até na oferta, na verdade, até na oferta era para Ele, até agora era para Ele, né? Agora é para nós. Agora nós vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém? Assim como Ele já ministrou ao meu coração, assim como Ele já falou comigo no decorrer dos dias, eu creio que Ele também vai falar conosco, todos juntos nessa noite. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz. O pastor Fábio já perguntou como vocês estão, tá tudo bem, né? Tá igual a mulher lá de Elias, a Sunamita, me fugiu o nome agora. Ela havia perdido o filho, né? Um filho que o Senhor havia dado, e ela perdeu o filho. Quando ela chega para o profeta pergunta para ela: como está? Vai tudo bem, né? E ela diz: vai tudo bem. E o filho estava em casa morto. Mas a esperança de quem crê em Cristo não termina aqui. Algo maior, há uma espera no Senhor. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Salmo de número 40. Salmo de número 40. Eu fico folheando a Bíblia e vem um texto, eu leio o texto e digo: é aqui que o Senhor quer falar. E a gente medita, e ali a gente fica, e assim o Senhor vai falando, e a gente vai meditando, e... Amém? Salmos de número 40, todos acharam? Que fala assim: esperei com paciência no Senhor. Eu estou lendo na NAA, eu vou usar a NAA. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado também, os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Só até aqui, amém? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, esta é a Tua santa palavra, Pai. A palavra, Senhor, que vai ser ministrada aos nossos corações. Da mesma forma, Senhor, que Tu mesmo fala na Tua palavra que ela é como espada de dois gumes, que ela tanto corta para lá quanto para cá. Senhor, Tu já falaste ao meu coração, que Tu venhas a falar aos corações de cada um que está aqui, porque Tu sabe o que cada um precisa. Cada resposta, cada dúvida, Senhor, Tu conhece cada um de nós, que Tu venhas com a resposta, Pai, aquilo que os Teus filhos têm esperado, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Quando eu começo a ler aqui, a primeira coisa que a gente vê, que é um salmo de Davi, e ele é endereçado a um líder do louvor, né? Ao mestre da música, está lá no começo. E muitos salmos são assim. A gente entende que Davi, ele é uma pessoa que ele honrou muito ao Senhor com seus cânticos, com sua harpa. Mesmo antes de o culto ser estabelecido lá nas pastagens, ele já estava lá com a sua harpa adorando ao Senhor. E a gente entende também lá quando Saul chama, os espíritos estavam ali já tomando conta da vida dele, e quando Davi cantava, os espíritos malignos iam embora, porque o louvor faz isso. O louvor cria uma atmosfera, e essa atmosfera que nós sentimos agora há pouco, quando nós derramamos a nossa adoração diante do Senhor. E Davi, quando ele faz isso, ele escreve as suas canções baseado naquilo que ele sente, baseado naquilo que ele vive. Ele encaminha para o chefe da música e diz aí, ó, coloca aí,
faz uma música, coloca uma melodia nessa letra aqui que eu estou mandando para vocês. E os salmos eram canções da época. Esperei com paciência no Senhor. A espera e a paciência, duas coisas que hoje, nos dias atuais, nós não conseguimos mais conviver, nem com espera, nem com paciência. Depois que a gente teve nós estamos na humanidade aqui 6.000 anos, aproximadamente aí 6.000 anos, e nos últimos séculos ali, depois da reforma industrial, motores a vapor, a tecnologia ela vem andando, mas depois da Segunda Guerra Mundial a coisa começou a evoluir muito rapidamente. Eu tenho 47 anos e eu me recordo claramente que aos meus 5, 6 anos de idade, eu sentava numa televisãozinha, preto e branco. Quem é dessa época, né? Quem é dessa época vai se lembrar que a gente tinha uma antena espinha de peixe, e alguém lá na rua virar a antena, e outro ficava dentro de casa gritando: deu, para aí, volta, volta. Eu estou falando de 40 anos atrás. E de lá para cá, as coisas passaram muito rápido, a evolução foi muito rápida. A evolução, ela é minuto a minuto, segundo a segundo. Nós esperávamos. Eu me lembro que o Natal ele demorava para chegar. Eu era pequeno, parece que tudo é maior. Hoje parece que os dias estão tão rápidos. Já estamos em setembro de 2024. Há 3 meses do próximo ano praticamente. É tudo muito rápido e as respostas têm que ser na hora. O depósito bancário ia lá, tinha que fazer uma TED, um DOC, esperava 1, 2 dias apreensivo para ver se o dinheiro ia cair na conta. Hoje o Pix é na hora, é instantâneo. A moeda vai sumir, é só tudo digital. A comida é na hora. É um micro-ondas. Quem aí assistiu De Volta para o Futuro, né? Eu adorava a De Volta para o Futuro. Muitas coisas pareciam fora da realidade. A única coisa que não está acontecendo lá é que o carro não está voando ainda. Mas o restante tudo já aconteceu. Usamos o celular e falamos aqui chamada de vídeo. O telefone tinha que discar. É tudo muito rápido. Não conseguimos mais viver com a espera, muito menos com a paciência. Porque a resposta tem que ser rápida na hora. E o Senhor nos convida a esperar nele. O que a gente não precisa esperar para acessar nos dias de hoje, dentro do contexto espiritual, é a presença do Senhor, que ela é, quando a gente busca, ela está disponível, e a graça. Que a partir do momento que tu se entrega a Cristo, entrega a tua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas há um tempo, há uma espera determinada para o que vai acontecer nas nossas vidas, porque nós precisamos estar preparados para o que a gente busca, para o que o Senhor quer nos dar. Há um tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente vê esse esperar do Senhor, tem traduções que falam esperando, esperei. No hebraico falei esperando, esperei. A palavra, o pastor Fábio abriu aqui falando já a transliteração ali de algumas palavras do hebraico, ela leva muito mais do que a simples tradução da palavra. E esse esperar se chama kavá, que é um significado de aguardar, buscar, esperar com expectativa, vem da kava, que é corda. E quando estica uma corda, há uma expectativa que vai acontecer algo, que ela vai romper. E a tradução é dessa palavra. É um esperar com expectativa, diferente de akal, que é apenas espera. Então o hebraico ele tem
E lá no profundo, esse esperar que a gente tem que buscar em Cristo, esse esperar em Cristo, confiar em Cristo, é uma expectativa de algo que vai acontecer ao nosso favor, mas no tempo e na vontade de Deus. Em Lamentações 3:20, uma palavra das que eu mais amo, que diz assim, Jeremias, em Lamentações 3, ele está ali, quando ele começa a narrar o que vai acontecer com Israel, ele entra, ele fica empolvoroso dentro de si, ele fica triste e ao mesmo tempo ele fica espantado, porque era só coisa ruim. E ele era um profeta que ele falava aquilo ao povo e era só notícias ruins acerca do que ia acontecer ao povo. Mas lá no versículo 21 ele diz, versículo 20 ou melhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque a fidelidade de Deus no passado motiva a esperança de Deus no futuro. Então, nós somos motivados a esperar no Senhor, a ter esperança no Senhor, com base naquilo que Ele já fez. O salmista, no desespero, ele olha para os montes e ele diz, olho para o alto, olho para os montes, de onde me virá o socorro. Ele vê o firmamento, ele vê a criação e aquilo dá forças para ele, para que ele venha acreditar. E talvez você chorou a noite inteira, mas ao raiar da manhã, quando o sol nascer, a alegria vem. Por quê? Porque é um dia novo. E o que diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Daí diz o quê? Grande é a tua fidelidade. Então, a fidelidade de Deus faz Ele acreditar que algo melhor vai acontecer. Isso que nós precisamos entender, que a fidelidade do Senhor é o que nos move. É a fidelidade do Senhor é o que faz com que nós estejamos aqui, porque há uma palavra liberada sobre nós. O Senhor Jesus já pagou um preço. Ele já pagou um alto preço. E a fidelidade dele com a gente faz com que eu e você possamos estar aqui. E quando estava tudo perdido, desde o último profeta lá, Malaquias, 400 anos, parece que Deus não fala mais com o povo. E o povo entra numa religiosidade. Vem Jesus, nasce a perfeição, e eles crucificam, mas o Senhor manda Jesus. Ele manda alguém para criar um caminho. E quando o Senhor vai ao céu, Ele manda o Espírito Santo. E agora nós temos o Espírito Santo, estamos fazendo o quê? Aguardando a volta de Jesus. Então há uma esperança, sempre há uma esperança. Sempre há uma esperança. Quando o povo não tinha mais, veio Cristo. Quando Cristo vai e eles acharam que iam ficar órfãos, vem o dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo para estar conosco. E agora que estamos aqui com o Espírito Santo, podendo louvar, Ele promete que vai vir nos buscar. E quando a gente vê os salmos de Davi, a gente tem que entender que muitos deles são salmos messiânicos que trazem Cristo dentro do salmo. E quem é o maior exemplo de quem confiou no Pai? Quem esperou com paciência no Pai? O próprio Jesus. Ele é o exemplo para eu e você. Ele esperou com paciência, mesmo sabendo que tudo que ia acontecer contra ele seria para um bem maior. Seria para um bem maior. O Senhor contempla as nossas vidas. Ele contempla o nosso coração. E a espera que vem da esperança, a palavra espera, ela deriva de esperança. Mas a espera não pode matar a esperança. Quando a gente espera, a gente tem que manter no nosso coração a chama acesa.
da esperança que há em Cristo Jesus. Romanos 5 fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, as dificuldades que aparecem no dia a dia. Essas dificuldades que aparecem no dia a dia, elas vêm para nos forjar. Nós temos que entender que essas dificuldades, elas vêm para provar nossa fé. Essas tribulações, que é do vocabulário do crente, dificuldades, lutas, elas vêm para nos forjar, para formar em nós um caráter aprovado por Cristo, para que eu e você venha a ter o quê? Perseverança, em outras traduções, paciência. É isso que eu quero falar, paciência. Isso tudo vai produzir em nós uma experiência em Cristo. E a experiência produz o quê? A esperança. A esperança não nos deixa decepcionados. Essa esperança, esse cavar em Cristo, essa esperança em Cristo, é o amor, não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração que nós temos que carregar uma esperança nele, uma expectativa nele. Tire a expectativa das coisas naturais e coloque no Senhor. Tem uma canção lá maior que diz assim: esta paz, conhece? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, não, eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Essa alegria, ela não vem das circunstâncias que nos rodeiam, não vem dos olhos naturais, ela vem de uma esperança em algo muito maior. A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu carrego em mim a esperança que há no Senhor, no amor dele para conosco. É isso que me faz andar, é isso que me faz não parar, é isso que me faz seguir para o alvo que é Jesus. O Senhor tem nos chamado a confiar nele, a depositar nele a nossa certeza, a nossa confiança, que ele vai fazer. E é natural, a gente é falho, diante das dificuldades, diante de tudo que a gente vê, a gente querer olhar para trás, olhar para o lado, querer desistir, achar que não é para a gente, achar que é tudo historinha. Mas eu nasci em berço cristão. Meu pai sempre repete a mesma história, né? Ele vem aqui: quando meu filho nasceu, e eu vivi isso, e eu carrego essa certeza de que pisar lá fora não vale a pena. É melhor confiar no Senhor, esperar nele. Você que conheceu a Cristo, você já tem que se alegrar, porque você saiu da religião, saiu da tradição e agora você está diante dele. Você está diante da verdade. Temos que ser gratos e não parar e continuar, porque no momento certo ele vai fazer, e como aconteceu com Jó.
desespero. Ele diz assim, ó, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você sabe. Depois do que aconteceu com ele, o mundo até criou um ditado, a paciência de Jó. Por que a paciência de Jó? Porque ele é exemplo de fé, fidelidade, paciência no Senhor. Dá uma maior. Essa tu conhece. Se alguém tentar te humilhar porque é crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Se alguém tentar te humilhar porque é crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe se levar pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. E agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Agora a gente fica com essa palavra. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó se levantou da terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo o que eu tinha era de Deus, Ele deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Ele se levanta das cinzas e adora ao Senhor. A situação contra ele era desfavorável. A situação contra ele, aos olhos humanos, os amigos, o que tu fez contra Deus? A própria esposa diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele confiou plenamente no Senhor. Ele tinha certeza em quem ele cria. Isso é o que nos move, não são o que a gente vê, mas é no que a gente crê. É na nossa certeza. E quanto mais certeza nós temos, mais o Senhor se agrada, mais o Senhor olha para nós. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Não deixe as decepções, os medos te ferir. Olha para Cristo. É nele que deve estar a nossa esperança. É em Cristo que deve estar a nossa esperança. Não há esperança lá fora. Não há esperança lá fora. A busca incessante. A gente corre para buscar. E a gente nunca vai conseguir parar. Não pense você que você vai fazer igual lá em Lucas 12, o rico insensato.
que os campos haviam produzido muito, e ele fez grandes moinhos para botar tudo dentro e dizer assim: agora sim, a minha alma vai descansar. E Deus fala: tolo, se eu vim hoje, o que tu vai me apresentar? Essa tua busca não valeu de nada. O verso fala ainda assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu. Se inclinou para mim. Quando a gente medita no se inclinar, Salmo 119, 5 ao 9 fala assim: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele estava lá olhando Jó, e Satanás foi lá, e ele diz: ó, viste meu servo Jó? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Fez com Davi. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, com Ana e com outras tantas. Tantas aqui dentro, né, que tiveram dificuldade para engravidar, e hoje carregam um filho no colo e não dormem, né, Priscila? Só virada em olheira. Amém? Glória a Deus, vai passar. Vai ficar pior. Mas o mais bonito de se olhar é que esse Deus, Ele não se inclina só como um rei. Ele se inclina como um pai que quer pegar o filho no colo e trazer para o braço dele. Esse é o se inclinar do Senhor. Ele quer nos pegar no colo. Quando a gente não consegue mais andar, eu me lembro da Manu, pequenininha, no shopping, 5 anos, 6 anos, coio, pesada, mas o braço vai acostumando, né? Parece que com o tempo, eu fui pegar o bebezinho aqui no domingo, já não tinha mais nem jeito para pegar, parece que faz tanto tempo. Mas o Senhor está ali para nos pegar no colo, Ele se inclina. E quando a gente levanta a mão para adorar, é porque a gente quer que Ele pegue nos no colo. Isaías 59:1 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Verso 2: tirou-me de um poço de perdição, em outras traduções, em cova de destruição, de um atoleiro de lama ou lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Onde é que a gente andava? Lá em Jeremias 38:3-13 vai falar que ele foi jogado num poço de lama, né? A história conta que ele foi jogado num poço de lama e tiraram ele. Não era hora dele, mas ele foi jogado lá. Mas não é representação física, é uma representação espiritual da onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou de uma situação horrível lá no mundo, a lama do pecado. Não havia saída para nós. Mas quando Cristo ele se põe como mediador, como salvador, Ele nos tirou. E quando nós aceitamos Ele, deixamos o domínio da nossa vida a Ele. Deixamos o governo da nossa vida a Ele. Eu me lembro de uma mulher que trabalhava comigo, que ela falava que ninguém me governa. Nem o marido dela governava ela. Mas a gente nós precisamos deixar o governo da nossa vida, a direção da nossa vida ao Senhor. Porque de lá Ele nos tirou. E eu sou grato de não estar preso nas tradições do mundo, da religião,
de olhar para Cristo, eu sempre peço, Senhor, que Tu me desprenda, que eu viva livre em Ti. Me direciona, Pai, para que eu possa não ficar preso, mas estar ligado em Ti. Não me deixa, Senhor, olhar para a direita nem para a esquerda, nem voltar atrás, muito menos. Que eu siga nessa certeza. Pois quem colocou, Ele nos tira e Ele nos põe. Ele que nos põe. Quando a gente dá liberdade ao Senhor, é Ele que nos direciona, é Ele que nos coloca. Ele nos coloca, Deus nos tira e nos colocou em cima da rocha inabalável que é Cristo. Quando a gente vai olhar para Jesus, a gente sempre entende que Jesus é porque a palavra do original, eu ler e a gente começa a ler, a palavra original em grego é tecton. E Jesus, Ele não é simplesmente um carpinteiro. Quando a gente pensa num carpinteiro, a gente já imagina Jesus fazendo móveis. Até tem uma história aí de um pastor que ele contou que Jesus fazia móveis assim, e Jesus era rico, virou uma piada aí quem viu na internet, né? E um grande pregador até de renome nacional. Ele falou umas besteiras e depois tentou até comprovar isso, mas na verdade o carpinteiro era um construtor que trabalhava também com pedra. E a propriedade, quando ele fala lá em Mateus 7:24, ele fala de 2 fundamentos. O carpinteiro é alguém que construía casas, que construía tudo. E trabalhava lá construindo casas. Essa casa era em base de madeira, quando não era de pedra também. E ele mesmo falou com propriedade, que ele disse no Mateus 7:24-27, todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos e bateram com força contra a casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha, algo sólido. E nós precisamos Ele nos colocou sobre a rocha. Agora ficar na rocha é opção minha e sua. Ele nos tira do pecado, Ele nos tirou, colocou, Ele coloca aqui, diz assim, ó, é aqui, filho, é aqui, é a rocha, é aqui, fica aqui, estabelece, constrói a tua casa ali. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será construído um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então a gente vê que o Senhor Jesus fala com propriedade, realmente Ele era um construtor, um edificador, não um marceneiro, mas um carpinteiro de mão cheia. Firmou os meus passos. Não basta estar só na rocha, precisamos ser firmados por Deus. Tem um estudo que fala claramente que a longevidade, a vida do ser humano, a longevidade humana está ligada diretamente a forças nas pernas. A força nas pernas está ligada à longevidade. Um estudo que saiu esse ano passado. Ou seja, quem chega no final da vida com vitalidade nas pernas, ele vai viver mais. E firmezas nas pernas representa equilíbrio. Não basta nós só estarmos na rocha, firmado na rocha, se nós não tivermos uma vida firme com equilíbrio. Não basta ser só cristão e não ser equilibrado. Mas eu vou errar, eu vou mirar, irás, mas não pequeis. Então eu vou errar. Mas o equilíbrio faz com que Ontem o pai, teimoso, com uma mangueirinha lavando a calçada, 88 para 89 anos, e de repente ele fez assim, e ele
conseguiu se equilibrar. Firmeza nas pernas. Ainda carrega o equilíbrio. Podia ter escorregado e caído. Se ele não tivesse uma firmeza ainda, e nós podemos escorregar mesmo em cima da pedra. Mas o que a gente pode não pode é cair. E para a gente não cair, a gente tem que manter-se em equilíbrio. Colocou os meus pés sobre as rochas e firmou os meus passos. Será que a gente está com os passos firmados em Cristo? A gente tem que fazer uma autoanálise. Eu convido você a fazer uma autoanálise. Senhor, mas eu estou em Ti. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor te colocou sobre uma rocha inabalável. Deus te colocou sobre Jesus. A palavra é a palavra que nos firma. É a rocha inabalável, a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, o verbo era Deus, Jesus estava, e Ele é a palavra é a firmeza, é a rocha que precisamos estar sobre ela. Não podemos estar no que a religião diz, o que o mundo fala, mas sim sobre a palavra. É a palavra que vai nos trazer equilíbrio. Não é no que o profeta vem e fala aqui. A maior profecia é a palavra. Nós precisamos estar firmados na palavra. Porque essa palavra está falando gerações e gerações e ela não tem perdido a sua veracidade, ela não tem perdido nada, ela não tem perdido o contexto. Porque a palavra fala, o Senhor Jesus fala, Deus fala. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai se cumprir. E ela se cumpre cada dia nas nossas vidas. Verso 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu não sei se foi colocado aqui o tema que eu coloquei nessa mensagem. Espere. Por mais que doa, espere. Por mais que você não vê um horizonte, confie. Por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, espere. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E pôs nos lábios, nos meus lábios, um cântico novo. Um louvor de gratidão, não de livramento. Eu não vou cantar ao Senhor porque Ele me libertou. Não, eu vou cantar porque eu sou grato a Ele. Eu vou cantar porque eu amo a Ele. Foi a mesma coisa que aconteceu lá em Êxodo 15, quando mesmo quando o povo de Israel sai, que passa pelo Mar Vermelho, do outro lado Miriam canta, pega um tamborim e toca o terror, sai cantando, fazendo diferente, alegre pelo livramento, porque viu. Mas nós temos que tocar, cantar sim, mas diante das dificuldades, diante do final de semana turbulento, uma noite mal dormida, diante das tristezas, confiar no Senhor. 1 Samuel 2:1 fala assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Isso acho que é a Ana falando, né?
verão e temerão. Muitos verão e temerão. Verão e ver e temer já não é mais para nós. Ver e temer já não é mais para nós. Isso é para as pessoas que estão chegando aqui, vendo as coisas acontecerem, entender que há algo diferente, começar a criar temor no seu coração a respeito do que o Senhor realmente faz. É um estágio inicial, ver e temer. Muitos verão estas coisas, verão o que está acontecendo e temerão. Porém, tem aquele que confia, que vai confiar no Senhor. Vai confiar. E é isso que nós precisamos, é confiar no Senhor. Não basta crer e temer, é preciso confiar. Verso 4. Bem-aventurado é aquele que não põe, não deposita no Senhor, que deposita no Senhor a sua confiança. E não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. O Senhor quer que nós depositamos nele a nossa confiança, não naquele que se intitula o sabichão, não naquele que vem bater na tua porta com meias verdades, te chamando a ir para um caminho desconhecido. O Senhor quer que diante das nossas dificuldades, por mais difíceis que seja, nós venhamos a confiar nele e depositar nele a nossa confiança, assim como a gente vai num banco. Banco é assim, né? O banco ele só dá guarda-sol em dia de sol. Em dia de chuva ele não dá nada. Quando a gente precisa, o banco vira as costas. Por quê? A gente vai lá e deposita todo o nosso dinheiro e só pega um papelzinho assim. Agora, se a gente quiser um dinheiro do banco, a gente vai lá e tem que assinar e botar em garantia. Para pegar um valorzinho pequeno às vezes. E no Senhor nós podemos depositar na eternidade, nele. E Ele está apto a nos dar a qualquer momento. Porque a mão dele não está encolhida. E o banco está lá. Choveu, ele não te dá nada. Mas quando tu tem alguma coisa lá, ele vem com tudo. Ó, queres pegar dinheiro aqui, ó? Deixa esse dinheiro parado aí, mas pega um pouco com a gente aqui. É o mundo. O Senhor não. O Senhor quer que nós depositamos nele, porque ali é certeza. Ali é certo. Não colocar nossa confiança naquele que se diz. Provérbios 29, 23 diz: os olhos arrogantes serão abatidos, a soberba humana será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Então tudo passa. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E os mentirosos, quando fala de mentira é pior ainda, porque a mentira ela confunde quem nós somos. A mentira não é um pecado da carne. Então os mentirosos, queridos, eles não carregam um pecado. Eles carregam algo que está lá em João 8,44, diz assim: vocês são do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Então está falando que a mentira é algo muito pior, não é só um pecado, é algo muito pior. Quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Ele está falando lá para os fariseus: quem de vocês me convence de pecado, se digo a verdade? Por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. O Senhor está falando assim, ó: confie em mim. Não confie nos arrogantes que se dizem, não confie nos mentirosos que pregam uma coisa que não é. Confie em mim. Não confie no que a religião te diz, confie na palavra do Senhor.
Não confie no que o mundo fala, confia na palavra do Senhor, fica na palavra. Ah, mas bateram na minha porta, falaram um monte de coisa. Busca na palavra que o Senhor vai te dar entendimento. A mentira confunde quem a gente é, ela confunde até nossa paternidade, porque está dizendo o que aqui, ó? Pai de quem? Pai da mentira. Então a gente tem que estar firmado na verdade, por mais que doa. Fale a verdade ou não fale. Verso 5, vou finalizar aqui. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios ou pensamentos para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu possa contar. São muitas as maravilhas que o Senhor tem operado. Na nossa caminhada a gente viu os livramentos do Senhor. Nas nossas caminhadas a gente viu a mão do Senhor. A gente viu a evolução que a gente teve. Os nossos olhos se abrirem. Temos contemplado a grandeza de Deus, as maravilhas que o Senhor tem. O salmista fala: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Que tenho eu para dar ao Senhor por tudo aquilo que Ele já me deu? Que o presente maior, nós cantamos aqui, a salvação, algo sem preço e de forma gratuita para eu e você. Mas mesmo assim o Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 29, 11, amo essa palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão como quando me buscarem de quê? De todo o vosso coração, sem reservas. Sem reserva no coração para o mundo. Serei achado por vocês, diz o Senhor. É nesse momento que o Senhor te acha. Quando a gente tira as reservas, quando a gente preenche o nosso coração com o Espírito Santo. E farei mudar a vossa sorte. Isaías 55, 8, 9 fala assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. O Senhor tem grandes pensamentos ao nosso respeito. O Senhor é um Deus de paz e não de mal. O Senhor já nos provou isso com Cristo. O caminho aberto para eu e você acessar a salvação. É um Deus sem comparação. E é esse Deus ao qual eu proclamo e o que convido você a proclamar. Eu convido vocês a falar das maravilhas desse Deus. Eu convido a você a esperar com paciência nele, mesmo que as situações não sejam favoráveis, como a gente falou aqui. Confie nele, tenha certeza de que vai ser resolvido, porque o Senhor tem lutado por nós. Você crê assim? Você tem certeza? Você crê? Então se ponha de pé. Qual música lá? Te convido a cantar uma canção.